Hey, hello, welcome to this class. We're going to see verb to be in the present simple, okay, in the affirmative form. So, my name is Leandro and I hope you enjoy this class. Então a gente vai ver hoje o present simple do verbo to be, né? Por que que a gente começa sempre? Quando você vai começar um curso regular na escola, sempre começa com o verbo to be, né? O verbo to be. Por quê? Por verbo to be, basicamente, porque ele é um verbo muito base em inglês. Ele é usado em praticamente tudo. Ele é usado no present simple, ele é usado como auxiliar no present continuous, ele é usado como auxiliar no passive voice. Então, ele é um verbo que ele é muito usado. E, além disso, ele é um verbo que ele é especial do modo dele. Por quê? Porque ele tem uma conjugação, é o único verbo no inglês que ele tem uma conjugação no presente, ele se desdobra em três formas. Então, esse é o verbo to be. Bom, vamos lá. O que ele significa? Ele significa ser ou estar. Como assim ser ou estar? Não é uma coisa ou é outra? Então, no português nós temos essa diferença. Por exemplo, nós temos aqui, eu sou ou eu estou em casa? Quando você vai falar essa frase em português, você fala eu sou em casa ou eu estou em casa? Você fala, obviamente, eu estou em casa, né? E quando você fala eu sou um professor ou eu estou um professor? Obviamente você fala eu sou um professor. Então, a gente tem aqui duas situações diferentes. Né, que a gente usa no português dois verbos diferentes e no inglês não tem diferença, é o mesmo verbo. Né? Então, por exemplo, eu estou em casa. Como que você diria isso em inglês? I am at home. Ok? Então, I, estou, am. Por que que o be vira am? A gente vai ver isso daqui a pouco. At home, em casa. Tá? E eu sou um professor. Então pode ver que no português é um outro verbo, mas no inglês é absolutamente o mesmo verbo. Então, I am a teacher. Ok? I am a teacher. Então você tem aqui em português dois verbos diferentes e no inglês é exatamente o mesmo verbo para falar isso. Então no inglês não tem essa diferença que nós temos em português. Até por isso, muitos estrangeiros de língua nativa que têm o inglês como língua nativa, quando eles vão aprender o português, normalmente eles se confundem bastante. Então fala coisas do tipo, eu sou em casa, eu estou um professor, né? Porque no inglês não tem essa diferença, ok? Então vamos lá. Por que que o I vira am? É a mesma coisa que em português. Então o verbo ser e o verbo estar. Você fala eu ser, tu ser, ele ser, nós ser, vós ser, ou eu estar, tu estar. Você não fala dessa forma, correto? Então você fala eu sou um médico, não eu ser um médico. Né? Em inglês é a mesma coisa. O verbo na forma infinitiva ele é be. Só que você não pode falar I be, you be, he be. É incorreto falar dessa forma. Então você não fala I be, you be, he be. Mesmo o verbo sendo be, o be é na forma infinitiva. Assim como em português, nós precisamos conjugar esse verbo. Antes de ir para o verbo be, do inglês, vamos só fazer uma comparação do inglês para o português. Então, aqui nós temos os pronomes pessoais em português, I, tu, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Né? E, basicamente, o tu e o vós praticamente não se usa mais hoje, a não ser em algumas regiões, mas não é muito comum. Mas só for the sake of the example, as we say in English, só para exemplificar, vamos colocar aqui. Então, o verbo ser fica eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles ou elas são. Né? E o estar, eu estou, tu estás, ele ou ela está, nós estamos, vós estáis, eles ou elas estão. Correto? Quantas formas nós temos aqui para esse verbo em português? Então, no ser a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas. E para o verbo estar tem mais 6 formas. Então, nós temos um total de 12 formas, 12 flexões de verbo para o ser ou estar. E quantas você acha que nós temos em inglês? 3. Apenas 3 formas. Então, você já começa a perceber que o inglês, na questão
verbal, até muitas outras questões, o inglês é muito mais fácil do que o português. Tá? Então aqui como fica? O eu é I e o verbo be para I é am. Então I am, you are, he is, she is, it is, we are and they are. Então tem apenas 3 formas. O am, o are e o is. Então, basicamente, quando você usa, né? Quando o I sempre vai ser am. Tá? Então, eu estou ou eu sou sempre I am. Você é ou você está, eu não coloquei um outro you, porque tanto you em inglês pode ser singular como pode ser plural. Então, pode ser você como pode ser vocês. Isso vai depender do contexto para ajudar a saber qual forma é. Mas tanto no singular quanto no plural, não tem diferença no verbo, vai ser you are. Ok? Então, you sempre vai ser are e he, she, it sempre vai ser is. We are, they are. Uma regra geral é, se é uma pessoa só, o I é sempre am. Depois, se for uma coisa ou uma pessoa, vai ser sempre is, com exceção do you, que é are. Ok? Então, vamos lá. Em português, a frase eu sou um médico. Como você diria isto em inglês? Sendo que eu é I, o médico a doctor. I am a doctor. Ok? E agora vamos ver, ele está em Londres. He is in London. Ok? Agora um outro exemplo, eles são felizes. Nesse caso, em português, você poderia dizer eles são ou eles estão felizes. Tem uma pequena diferença em português, mas em inglês você tem que usar, é o mesmo verbo. Então, como ficaria? They are happy. Ok? Então, é esse o verbo to be. Não tem segredo. Então, você tem que saber quando a pessoa, qual pessoa que é, para você poder usar o verbo correto. Porque se você coloca, por exemplo, he are em London, você tem ele estão em Londres. Você tem um problema na conjugação. Tá? Você vai ser entendido, porém com inglês incorreto. Okay, the next part in here, I'm gonna show you some exercises. Então, a próxima parte eu vou colocar uma tela com exercícios. Eu vou pedir para você pausar, tentar responder oralmente ou por escrito e depois vamos ver as respostas. Ok? Então, pode pausar. Ok, let's check. Vamos verificar. Então, Mary and John are friends. Por que Mary and John are friends? Porque Mary and John são duas pessoas. Duas pessoas na tabela correspondem a eles. They are. Tá? I am very happy today. Então, o verbo para I é sempre am, né? A forma correta do verbo be. A Sylvia is a teacher. We are from São Paulo. Peter is a good student. It is a red car. And you are beautiful. Ok? Então, são essas formas aqui. Se você teve algum problema para fazer, volta na explicação e refaz. Ok? Bom, continuando, o inglês ele tem uma particularidade que é a questão das contrações. Tá? Então, por exemplo, você pode contrair a pessoa, o sujeito, com o verbo to be, conjugado, obviamente. Então, como que fica a conjugação? Você vai colocar um apóstrofo e cortar a primeira letra. Então, o am fica apóstrofo M. O is fica apóstrofo S. E o are fica apóstrofe RE. Ok? E a pronúncia muda um pouco também. Tá? Então, por exemplo, na forma extensa, I am. Na forma contraída, I'm. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. And they are, they're. Ok? Essa é a forma contraída. Então, o verbo to be não tem segredo, como nós vimos no português. Tem aproximadamente 12 formas, 12 diferentes formas para você colocar de acordo com o sujeito. Em inglês temos apenas 3 formas. Você memorizando as 3 formas, você consegue conjugar. E lembrando que o verbo to be é o único verbo do inglês que temos 3 formas.
no presente. Todos os outros verbos você vai ter duas formas apenas ou apenas uma forma no present simple. Tá? E a gente vai ver isso. Então, a próxima aula a gente vai ver o negativo e o interrogativo do verbo to be. I hope you liked it. Espero que tenha gostado. E se te ajudou, se ajudou a clarear, dá um like no vídeo, curte o vídeo e pode compartilhar se quiser. Ok? So, see you next class. Bye.